A gente volta então a falar aqui das convenções partidárias em Santa Catarina e a gente vai falar ao vivo com o Emanuel Soares na Assembleia Legislativa. Olá, Emanuel, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Voltamos a falar ao vivo aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, onde nesse momento está começando a convenção do Republicanos, partido do governador Carlos Moisés da Silva. Mas antes aqui, só fazendo um panorama geral do que já aconteceu nesse dia de hoje, tivemos pelo menos aqui na Assembleia Legislativa, no período da manhã, 3 convenções, né? A do MDB, que homologou Udo Deller, ex-prefeito de Joinville, como vice de Carlos Moisés. Era a expectativa maior, o resultado maior que se esperava no dia de hoje, em termos de indefinição que se tinha em função aí do MDB estar completamente rachado. Também tivemos a convenção aqui na LESC do PTB e do Podemos. E agora à noite a do Republicanos. À tarde tivemos os trabalhos do União Brasil, do PSD e do Patriota lá no Centro-Sul. Mas exatamente agora está sendo executado o hino nacional e o governador Carlos Moisés da Silva atendeu a imprensa e respondeu alguns dos nossos questionamentos em relação a esse momento. A construção da candidatura e a expectativa também que ele teve ao longo do dia com o resultado do MDB, que ele esperava ter como vice na disputa desse ano. Governador Carlos Moisés, vamos começar pela sua maior expectativa hoje, que era o resultado do MDB, né, para apontar o seu vice. Saiu o resultado, o do Deller, agora é partir rumo à campanha. O senhor estava nessa expectativa acompanhando a votação do partido hoje, como é que foi o seu dia? Foi um dia extremamente importante para Santa Catarina. Eu acredito que a decisão de hoje não é a vitória de A ou de B, mas sim a vitória da democracia, a vitória daqueles que querem ver Santa Catarina continuar mudando numa gestão, num estado que mais investiu em educação na história dos catarinenses, mais investiu em segurança pública na história dos catarinenses, que tem a menor taxa de criminalidade violenta dos últimos 14 anos, que mais investiu em infraestrutura, inclusive em ações que não eram de competência do governo do estado, como investimentos em rodovias federais, porque nelas andam os catarinenses. Não é a vitória de A e B, sim a vitória da democracia, da escolha por uma gestão mais próxima dos municípios. Hoje, quem sai vitorioso é o catarinense. São os 295 municípios de Santa Catarina, onde nós investimos, não por bandeiras político-partidárias, não por geografia de urnas. Nós investimos em todos os 295 municípios de Santa Catarina num governo muito presente, muito leve. E aqueles que querem ver um governo continuar, um governo que enfrentou contratos superfaturados, extinguiu cargos comissionados, extinguiu cabides de emprego e transformou a gestão do governo de Santa Catarina. Não foi um governador eleito apenas para mudar o nome do governador, como eu costumo dizer, mas sim para mudar a maneira de fazer gestão. Então a escolha de hoje, de ter Udo Deller caminhando ao nosso lado, de ter o MDB caminhando ao nosso lado, é uma vitória dos catarinenses. O senhor ainda consegue desestruturar ali um pouco do PSD, com apoios do PSD, né? O Podemos, que também já está com o senhor, e outros partidos que também querem lhe apoiar, com muitas prefeituras no interior. Como é que o senhor faz essa análise hoje, que o senhor consegue pegar um pouquinho de cada um para um grande momento, uma grande campanha? Essa é a maneira nova de fazer gestão pública. É por isso que prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vereadores, vereadoras e o cidadão, aquele que vive na cidade, onde a vida acontece, está percebendo uma diferença na nossa gestão e está fazendo essa escolha, né? A escolha por uma continuidade de uma gestão com resultados suprapartidários, um governo justo, íntegro e que investe na vida dos catarinenses, que está fazendo efetivas mudanças, não só na forma de fazer gestão, mas também na forma de devolver às cidades que produzem, que sustentam o nosso estado, aquilo que a gente falava lá em 2018, mais Brasil, menos Brasília. Temos em Santa Catarina. Nós temos em Santa Catarina investimento nas cidades onde as pessoas vivem. Combate à corrupção, nós falávamos isso lá em 2018. Temos em Santa Catarina, com a revisão de contratos, um estado menor, um estado mais leve. Temos em Santa Catarina com extinção de secretarias, diminuição da máquina pública e extinção de cargos comissionados. Então, esse movimento partidário de vários partidos, de lideranças partidárias, em prol da continuidade da nossa gestão, é uma consequência natural dos últimos 3 anos e meio, 4 anos de trabalho. Onde é que o senhor pretende trazer o PSDB? Disposição para mais um mandato, governador? Desde o início nós sempre tivemos muita vontade de continuar, porque nós sabíamos, e é importante a gente lembrar disso, né? Quando a gente entrava aqui, a gente lembra aquela música tocando ali, aquilo que nos trouxe até esse lugar, né? A mesma música que embalou lá em 2018, aquela nossa caminhada.
está embalando hoje aqui esse mesmo momento. Então, não esquecer das origens, né? Olhar para o passado, ver de onde a gente veio e o que nos trouxe até aqui. Isso sempre fez com que essa caminhada, que traz muitos frutos para os catarinenses, pudesse ser continuada de uma forma muito natural, né? Um governo que investiu na educação especial de forma extraordinária, como nunca visto na história de Santa Catarina, que trouxe números importantes para a economia do nosso estado. Um governo que, apesar da crise, apesar da pandemia, cuidou da vida dos catarinenses sem esquecer da economia do nosso estado, sem deixar de lado a economia, num estado que mais gera empregos, que mais abre empresas no Brasil e que está um estado que está a pleno emprego. Então nós somos vitoriosos por toda essa trajetória e é uma consequência natural que não só o time, o governador não faz nada sozinho, esse time que caminhou comigo até hoje quer continuar cuidando dos catarinenses. Como é que o senhor pretende trazer o PSDB agora para a coligação? Nós vamos conversar com todos os partidos, não só com o PSDB, mas com todos os partidos que tiverem diálogo aberto com o nosso grupo, porque nós temos manifestações de liderança de todos os partidos, né? Também do PSDB, que é um partido importante, mas de todos os partidos, para que a gente possa estar aproximando essa continuidade, né, das coligações e que a gente possa ter os melhores resultados até o dia 5 de agosto, que é o prazo limite para essa decisão. Governador, na sua primeira eleição o senhor saiu vencedor, vai para a segunda eleição agora, já uma reeleição, e nas outras convenções que aconteceram durante o dia, em algum momento o senhor foi citado. O pessoal, né, falando de quem está no poder. Como é que o senhor vê essa situação? É a primeira vez que vai para uma reeleição e vai levar muitas críticas, né, por estar no governo, evidentemente. É muito natural, não é, você estar à frente do trabalho e receber crítica. Quem não faz nada realmente nunca vai ser criticado, né? Agora, nós temos uma história, uma trajetória de vitórias. Tivemos o primeiro turno em 2018, o segundo turno em 2018. Em 2020, 2021 tivemos o terceiro turno e o quarto turno. Então a gente percebe claramente que é um grupo que é o do quanto pior melhor, o grupo que sempre faz torcida contra e que está vendo os resultados do nosso governo e obviamente começa a tecer críticas, muitas vezes até injustificáveis. O governo tem resultados históricos, nunca antes atingidos em Santa Catarina. O senhor vai apoiar o presidente Bolsonaro? Olha, nós vamos trabalhar porque é melhor para Santa Catarina. Hoje a minha preocupação é Santa Catarina em primeiro lugar, sempre Santa Catarina, e é o que eu venho fazendo desde o início da nossa gestão, colocando o nosso estado em primeiro lugar. Questões pessoais, o ego, essas coisas, nós e eles, direita e esquerda, isso não foi pauta do nosso governo. Nós estamos trabalhando para melhorar a vida dos catarinenses. É isso que traz mais escola, mais infraestrutura, mais educação, mais segurança pública. Não é o nós e eles, não é a briga, não é o ódio, mas sim o trabalho que vai unir a nossa gente. O motivo que une essas pessoas hoje aqui na Assembleia Legislativa não é as nossas diferenças, não são as nossas diferenças que trouxeram essas pessoas aqui hoje, e sim aquilo que nos une, que é ter o nosso Estado acima de qualquer coisa. Só mais uma última pergunta, então. O senhor fica um pouco magoado quando dizem que o senhor se afastou do presidente. Como é que o senhor responde isso? Porque às vezes vem esse tipo de argumento, né? E o senhor vai encontrar isso muito durante a campanha. Nós somos o governo mais colaborativo de todas as 27 unidades da federação com o governo central. Estamos investindo em infraestrutura federal, apesar de não ser nossa competência, colocando 465 milhões em rodovias federais, senão essas obras já teriam parado. Investimos na agricultura com verbas, complementando verbas federais, mais de 30 milhões de reais, sob pena de ter que devolver as emendas dos parlamentares federais. E durante a pandemia, ainda Santa Catarina garantiu, mesmo não sendo homologados, não sendo habilitados, leitos de UTI para cuidar da vida dos catarinenses, né? Pagando uma diária importante, R$6 mil, garantindo aos hospitais filantrópicos o custeio dos leitos de UTI. Então nós somos o governo mais colaborativo. Eu costumo dizer que a árvore a gente conhece pelos frutos e não pelo que as pessoas falam por aí. Obrigado. Certo. O governador Carlos Moisés, então, falando na Jovem Pan News, sobre essa expectativa do dia de hoje, né, que é uma expectativa bem importante agora para a convenção que vai acontecer. Aqui, deputado Sérgio Mota, aproveitar aqui uma avaliação sobre esse dia importante, né, o MDB chegando junto com o partido de vocês, com os republicanos. Como é que o senhor avaliou? Viu com expectativa, acompanhou de pertinho esse dia, a convenção do MDB especialmente? Boa noite. Acompanhamos torcendo e graças a Deus deu certo. E agora vamos caminhar juntos rumo aí, a nossa expectativa é muito grande. Eu tenho certeza que o nosso pré-candidato ao governo do estado, Carlos Moisés, vai fazer uma eleição muito forte e abençoada. O senhor tem uma participação importante nessa construção de trazer o governador
para dentro do partido. Como é que foi isso? Foi difícil convencer o governador? Porque ele estava lá num limbo partidário, sofreu ali aqueles 2 impeachments. Como é que foi trazer o governador de volta para a política e fazer com que ele conversasse também com a política catarinense? Eu sempre tive um bom relacionamento com o governador, sempre fui base aqui na casa, aqui na Lesc, e a gente sempre conversando. Ele se identificou com o Partido Republicano, que é um partido conservador, liberal na economia. Ele se identificou com o partido, com o número que é 10, né? E conseguimos, de fato, trazer o governador para o 10 e agora é 10. Quando eu perguntei, só para a gente fechar, quando eu perguntei para o governador se ele vai apoiar o presidente Bolsonaro, ele desconversou ali na hora. Mas qual é a orientação do Republicanos hoje? Porque nacionalmente vocês estão próximos do presidente. Tem a ministra Damares, né? Grandes lideranças. Aqui nós estamos também no Estado em apoio ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Como presidente estadual do Republicanos, eu atesto, estamos caminhando uma tríplice aliança que foi feita, né, em Brasília, e nós estamos juntos com a Nacional, que apoia o presidente Jair Bolsonaro, que já teve meu apoio em 2018 e terá agora também em 2022. Obrigado, deputado. Obrigado você, querido. Satisfação conversar com o senhor, deputado Sérgio Mota. Eu estava aqui buscando a deputada Paulinha, para ver se eu conseguia também uma palavrinha dela. Afinal de contas, além do governador Carlos Moisés, está aqui também, né, o candidato, agora pré-candidato a vice na chapa de Carlos Moisés, Udo Deller, ex-prefeito de Joinville. A deputada Paulinha já foi lá para a mesa que vai presidir os trabalhos. Mas enfim, né, a gente teve aí um grande dia de convenções que agora será finalizado, evidentemente, aqui no estado de Santa Catarina, pelo menos hoje, né? Segunda-feira tem mais convenções e a gente vai, é claro, trazer tudo para o ouvinte aqui da Jovem Pan News, que tem acompanhado de perto, né, esse trabalho que a gente tem feito, importante aí no dia de hoje e que vai continuar nos próximos dias, acompanhando de perto todas as convenções partidárias. É isso, Marcelo, um abraço a todos e até segunda-feira. Ok, Manuel, um abraço, boa noite para todos aí. A pergunta foi feita, né? O governador declinou na hora da resposta, mas o deputado Sérgio Mota confirmou. De fato, o partido, né, continua fechado, digamos assim, com o presidente Jair Bolsonaro.